Bem-vindos, senhoras e senhores, a esta droga de canal. Eu sou o Lucas e hoje nós temos o primeiro episódio desta droga especial com o Rô Amadeu hoje. Fala, Rô. Fala, galera, aqui é o Tico Romadeu, do Segredo de Narrador. Valeu mesmo aí pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Sentei na hora, sabe que eu vou, porque eu já sou fã do Droga de Canal. A Droga de Página também é muito legal, assim, eu gosto do que você posta lá, eu gosto que você coloca as traduções né, dos lances que tinham lá na primeira edição de Vampira Máscara. Eu acho que é um trabalho bem bacana para a gente entender a jornada de Vampira Máscara, para onde ela chegou, e isso é vital pro lore, que é a minha praia, que é onde eu gosto. Valeu mesmo pelo convite. Pô, eu que agradeço ter aceitado e vamos tocar aí, vamos falar do livro. Peraí. Tem que agradecer também ao Rafael. Rafael, tem como você dar um oi aí? O pessoal te ouve? Tem, o pessoal me ouve. Tô aqui de diretor. Se apresenta aí. Tô aqui de diretor de cena. Rafael aqui. do Vale. Rafael da Macena, aqui do Vale das Trevas. Tô aqui de diretor de cena aqui. Por favor, né? Gravando esses lindões maravilhosos aqui. pra essa gravação que eles estão fazendo. Obrigado. Não, a gente já bateu um papo antes, o Rafael aí, que do Vale das Trevas, que sempre deu esse apoio para a comunidade, brigadão mesmo. Ele também aí é o cara da tecnologia, ele tem computador na ficha, a gente nunca comprou, né, Lucas? Pô, eu sou da época do Orkut, eu nem sei mexer nesse foto. Mas deu certo. Brigadão, Rafael. Valeu aí por passar esse sábado aqui com a gente. Capaz, então vamos lá, pode começar aí, Lucas. Manda ver que hoje a gente vai falar aí sobre o capital, é isso? Isso, a gente vai falar sobre o capital. E, para começar, assim, eu gosto de seguir a ordem de coisas que são apresentadas, dependendo de como é a apresentação, né? Por exemplo, quando eu falei do By Night do Chicago, de Milwaukee, eu falei que era... Eu fiz um aconselhamento de como fazer a leitura, né? E eu não vou mudar, eu ainda falo que é bom vocês seguirem a rotina, né, do livro, que é a folha catalográfica, ler o conto, a introdução. Na hora de chegar na geografia, pula a geografia, lê dos personagens, volta para a geografia, porque fica melhor. Porque os personagens não foram apresentados ainda, então fica mais fácil. E se você, pelo amor de Deus, se você é jogador e tá jogando aventura, eu aconselho você a não ler por enquanto. Espera o seu narrador narrar o capital para você, depois você dá uma lida no livro, senão você vai receber uns spoilers. Beleza? Ou então o narrador vai lá e fala o que é bom ler ou não. Beleza? Agora, como eu digo também nos outros livros, ou nos outros vídeos, se você fizer alguma coisa que é legal, então você gostaria de ser lembrado por isso. Então, o Rô, ele foi organizador desse projeto, mas outras pessoas também foram responsáveis para a construção dessa obra, né? Então eu vou falar rapidinho aqui o nome deles, porque eu não acho nada mais justo do que citar eles. Então vamos lá. A gente tem o Rô Tico Amadeu, né, claro. Aí tem o André Luiz, Ayrton Munhoz, Alessa Malcávio, Álvaro Francisco, Álvaro Pereira, Christian Rissoli, desculpa, Denis de Lima, Ederson Guedes, Eduardo Aguiar, Fernando Souza, Gilberto Júnior, Igor Spala, J.R. Obertos, Júlio Nicolodi, desculpa, Júnior Adrian, Mark Siqueira, Matheus Fontoura, Matheus Cândido, Nana Larson, Pedro Nick, Rafael Alexandre, Rafael Oliveira, abraço, Rob Trindade, Roque Léo, Vanderlei Pereira, Welton Pereira e Ian Queiroz. E o Welton Pereira... Nessa lista Queiroz, aí... né? Nessa lista aí, se você olhar já de cara, você só vê nomes importantes do cenário do RPG brasileiro. O Christian que tá aí, Guerra de Cartago, o Fall for Rome, o Igor que tá aí, ajudou bastante nesse livro, o Jay, que todo mundo da galera das comunidades também conhecem bastante, casado com a Alessa, Community Ambassador aí da White Wolf. Você também tem o Elton Ian, que a gente vai falar depois, que é aquela galera que pegou o lore já no começo para começar a criar o lore de uma cidade, para apresentar isso legal. Foi ali que a gente viu a transformação. O Rafael, como você deu oi para ele, que ele deu uma polida no texto, de alguns pontos, assim. Ele é um cara que ele colabora com coisas que outras pessoas não colaborariam, por exemplo, fazer um mortal e dar várias aberturas aí para outras histórias. Então tem muita gente, e eu sei que se a gente olhar essa lista daqui a alguns anos, a gente vai começar a ver outras movimentações, o Matheus e a Nana, que são do Abismo dos Dados também. Então, assim, é só a galera top do RPG Nacional que eu fiquei muito feliz que eles entraram nessa comigo.
e ajudaram com o personagem, com uma localidade, às vezes só com uma ideia, às vezes com um texto inteiro, de uma parte inteira, ou às vezes deram aquela polida final, o Elton Young, principalmente, né, que pegaram do começo do livro e foram comigo até o final, assim, até o ponto final. Sou muito agradecido, assim. É uma lista que dá um orgulho, assim. Você relê agora aqui e fala assim, pô, galera, brigadão, assim, um abraço a todo mundo aí que ajudou. É uma puta equipe, né? Muita gente, cara. Legal. E por mais, assim, não é um livro muito longo, mas mesmo assim coube todo mundo e isso é muito bacana. Eu não participei do livro, mas obrigado pela iniciativa. Eu gosto muito desses trabalhos coletivos, né? E, aliás, é a primeira pergunta que eu tenho para você, cara. Por que fazer um trabalho coletivo? De onde veio essa ideia? Eu sou louco, né? Porque eu aceito um desafio aí que todo mundo achou que ia dar certo. Pra ser bem sincero, assim, é porque eu sou louco mesmo, mas eu já tinha a ideia, para entender como é que Capital foi feito, eu comecei a fazer o texto de um vídeo do canal para apresentar para o jogador brasileiro um cenário básico da Camarilla. Então, se você pensa em cenário básico no Brasil, ninguém tem um cenário básico para jogar. Não existe isso. Se você olhar bem, ó, a segunda edição de Vampira Máscara veio lá com uma Camarilla bem pequena, né, e tal, Gary, tinha alguns personagens ali no livro básico. Então, na segunda edição, que é meado dos anos 90, o brasileiro teve acesso a como é que é mais ou menos uma Camarilla, ainda assim super pequena. Mas ao menos ali tinha um plot, ao menos ali você já tinha os primeiros anarquistas poderosos, Juggler e tal, e como é que eles iam influenciar toda a história de Chicago, né? Então, você vê o lore ali sendo construído por uma cidade. Mas era um exemplo de o quê? 95, 96, talvez 97. Quando a terceira edição de Vampira Máscara foi lançada, já não tinha mais isso. Então, quem é da galera de 99, se eu não me engano, foi lançada no Brasil a terceira edição, imagino eu, ou por aí, né? Esse meados aí de 99, 98, 99. A galera que participou desse momento até literalmente hoje, não tem um livro em português que fale sobre a Camarilla. Tem livros aí de galera que traduziram o LA by Night, que é um cenário anarquista, basicamente, né? O Felipe, que é o grande Felipe do canal dele, ele fez um cenário que é Sabá, o Rio, que ele é famoso por ser um cenário Sabá, tem até um Matusalém ali, mas que tem lá o seu acordo com a Camarilla, existem essas duas faces da cidade, que também não é um cenário básico, é um cenário maravilhoso, mas ele é bem avançado. Faltava, então, um buraco aí. Ficou um buraco aí de décadas que ninguém sabe conduzir uma crônica da Camarilla, normalmente, quando você lê o livro básico, só com ele. Eu percebi isso também pelos comentários do canal, né? Tem uma galera assim que faziam algumas perguntas, como, por exemplo, mas como é que esse primógeno aí, eu não sei se vai falar primogênito, o primigênito, essa discussão aí, você, por favor, me ajuda. Mas tinha esse lance aí de que a galera não sabia como é que esse cara fez isso e esse príncipe e tal. Eu falei, então a galera realmente tem essa deficiência. Comecei a fazer o esquema da cidade, então eu queria uma cidade brasileira bem básica, o que significava para mim que primeiro ela ia ter um período colonial muito forte. Para falar do lore dessa cidade em específico, a gente tem a primeira fase dela, que é um Ventru, completamente de Portugal, um cara ancião, dominando todo mundo e a todos. Esse cara, né, o Dom Afonso, ele sendo uma figura muito ríspida, muito ditatorial quase ali nesse meio, né? É um monarca que não merece estar ali, mas está ali. Para amarrar com o lore da Europa, que eu fiz, eu coloquei que, então, se você olhar a história de Portugal e nessa época, você vai ver que é na fundação do Sabá e da Camarilla que esses caras começam a vir para cá, então eu falo que eles estavam meio que com medo do que ia se tornar aquela área, vieram para o Brasil, mas que depois, lá para o seu século XIX, a situação se inverteu. A Camarilla de lá está super poderosa, está super segura, e a Camarilla daqui está provocando os anarquistas. Aqui começa já onda de gente abraçada, caitife, essas coisas e tal, e também do Sabá, que é uma galera que, enfim, sempre tem essa presença fortíssima na América Latina, graças a Deus, que eu adoro Sabá. E aí que a história da cidade vem essa virada, né? Vem essa virada de o príncipe Ventru, que antes ele veio para o Brasil para ficar seguro, e ele percebe que aqui está muito menos seguro que na Europa, eu vou voltar para a Europa e vou deixar essa terra aqui, e meio que tacou, foda-se, o cara saiu daqui falando, ó, tem esse Senescal aqui, que esse Malkavian aqui, o Lionel e tal, mas assim, se vira. Quando você começa a ler o livro, você percebe que a história não é bem essa, mas a gente chega até lá, né, assim, é o spoiler do lore do negócio. E aí a segunda fase, então, é que é uma figura de um Mancilla, uma Bruhá que ela recebe o apoio dos Ventrus, surpreendentemente dos Ventrus que ficaram, para subir ao poder, porque os Ventrus perceberam
genialmente, que quem chegasse nessa cidade, nessa bomba, ia se ferrar. Porque você tem ali uma liderança fortíssima de um cara que é ditatorial, você tem ali os anarquistas já crescendo e os jovens pedindo espaço, e ficou na cara para eles que o próximo príncipe ia ter que fazer essas duas pontes, não ia conseguir falhar, então a gente precisava de alguém para falhar. E eles decidem apoiar os Brujah, para os Brujah falharem no poder, para que depois eles instaurem quem eles quiserem. Né? Assim, e aí é nesse momento que a cidade se encontra. Os anarquistas, isso só piorou o problema anarquista, eles se multiplicam, eles têm agora duas fases distintas, a gente pode falar sobre isso um pouco quando a gente chega lá, né, nas conspirações, mas que todo esse modelo dessa cidade eu tinha em mente. Então, quando eu sentei para fazer o lore, eu fiz esse lore, e aí eu dei um passo para trás e falei, agora a comunidade me ajuda. Eu preciso de vampiro iniciante, eu preciso de vampiro fraco, eu preciso de vampiro básico, que seja um bom exemplo para os jogadores ali interagirem com essas pessoas, e eu quero que vocês tenham essa concepção de que a cidade ela é Camarilla, existe uma príncipe no poder que ela está meio que para cair, talvez ela consiga mudar esse jogo, e eu quero receber o máximo de colaboração possível sem julgar antes de ler. Então, qualquer pessoa da comunidade Segredos de Narrador podia ter me enviado um personagem, e foi o que aconteceu, e a gente recebeu, assim, dezenas de históricos. Entendi. E nesse clima de você fazer todo o plano de fundo, então você fez todos os anciões e você literalmente não fez os mais novos. O critério de escolha dos personagens foi focado justamente nessas três seitas, né? A gente pode considerar os anarquistas como seita, né? A gente tem o Camarilla, Sabá, os independentes e tem, quer dizer, os anarquistas e ainda tem os independentes. Como que foi a aceitação desses personagens? Como que foi para a amarração do que você já havia feito? O que eu falei pra galera foi bem assim, ó, me entrega um personagem que ele é Camarilla, basicão, do livro básico, assim, saído agora do livro básico, não me inventa uns poderes aí e tal, da pontuação mais próxima possível do básico, né, e com o histórico de alguém assim, que foi abraçado há um pouco tempo e tal, talvez aí uns 50 anos no máximo, uma coisa bem básica. E tudo que eu recebi foi oposto, né? E é legal que nesse minuto você entende a comunidade. Não, é sério, é legal que nesse minuto você entende a comunidade, você entende o que o jogador brasileiro ele tem de foco como sendo básico. Se você comprou a terceira edição de Vampira Máscara, o básico para você é um La Sombra combado, entendeu? O básico para você não é um Ventru de 4 pontos em disciplina. O básico para você é um Tremere com linhas tamatúrgicas de um suplemento, sabe aquele Blood Seekers of the Blood, que era o terceiro suplemento já de tamaturgia que os caras sabiam mais criar linha, ainda estavam criando isso, assim. Isso para o jogador brasileiro era uma visão do básico dele que ficou clara, assim, ficou nítida. Mas isso mostrou também a importância do livro. Isso volta para a importância do livro de falar, não, calma, a história é um pouco mais simples do que isso. E quando você começa a simplificar tudo, você chega quase ao que o V5 quer fazer. Que é, tira tudo, tira esse excesso e sobra o horror pessoal. Porque no momento que você começa a colocar um monte dessas coisas, o horror pessoal ele tem uma tendência muito forte a sumir. E, gente, assim, também eu recebi Kaitif de 30 pontos de disciplina, recebi personagem de 200 anos, não recebi vampiro, teve gente que mandou lobisomem, que mandou espírito e tal. Isso é engraçado você ver também que talvez seja o desejo da pessoa de falar assim, olha, esse personagem é tão interessante que eu quero que ele esteja no livro de qualquer forma. Mas não era o que eu pedi, não era o que o livro precisava, e aí veio uma parte, eu voltei para as pessoas, o máximo que eu consegui, eu voltei literalmente e falei, olha, esse personagem eu preciso dar uma quebrada aqui nesse ponto, eu preciso trabalhar com você, você acha que dá para reescrever essa parte aqui? Ou esse clã não entrou muito bem, então assim, um baile agora não vai dar, ou tem como a gente talvez repensar, se não tem outro personagem, então esse foi o ponto, né? E das pessoas que colaboraram bem, de entregarem exatamente o que a gente pediu, começou o processo de falta. Então nessa hora a gente olhou para o cenário inteiro e falou assim, cara, quase ninguém mandou Tremere. E como assim, sabe? Eu sei que eu pedi clã, não pedi linhagem, mas os caras não mandaram Tremere. Eu falei, não tem jogador Tremere no Brasil mais? O que aconteceu aqui? E Gangrel parecia que essa também. Tá vendo? E eu falei, cara, acho que não tem. Todos os Gangrel do Brasil estão nessa cidade. Que mostra paixão pelas pessoas. Então é algo que eu sei que quando o Lore Gangrel for feito, eu preciso realmente mostrar todo esse carinho que a comunidade tem por isso.
mas faltava. Tinha essas lacunas, aí a gente foi preenchendo, a gente foi voltando, e aí eu voltei no texto também, criei alguns personagens, mas essa segunda parte foi bem intensa, assim, com o Ian, com o Elton, com o Igor, e aí também algumas outras pessoas, mas era mais assim, ó, eu preciso desse personagem aqui, a gente precisa desse xerife, vai ser Ventru, ele vai ser do antigo, tem como fazer, o que você consegue escrever, mas aí eu já estava inspirado pela comunidade, né, era o oposto, assim. Aí o que a comunidade me entregou, e personagens ótimos e localidades ótimas que já estavam no texto, era só amarrar tudo. E teve uma semana que eu falei para os caras, praticamente não fala comigo, me deixa aqui, não vai ter nem lore essa semana, eu vou sentar, eu vou ler tudo isso de uma vez só, e eu vou ver o que precisa ser cortado, o que precisa ser trabalhado, refeito, e eu acho que a qualidade que a gente entregou para o livro, eu sou bem consciente que a qualidade que a gente entregou ela é bem alta. Para um produto que é de graça, especialmente isso, né? A gente tentou chegar mais próximo possível de um livro profissional, de um livro que você poderia ter pago por ele, sei lá, $10, mas que eu entreguei esse presente para todo mundo, porque também foi um presente, né? Cada personagem que eu recebi, cada localidade, o conto introdutório, tudo foi um presente que eu recebi, eu queria devolver esse presente para a comunidade, e aí que a gente chegou. Cara, eu acredito até que você recebeu muito personagem de jogador que, por exemplo, tem um personagem há muito tempo parado, achou que seria uma boa ideia colocar no cenário, mas infelizmente não pôde ser encaixado, né? Provavelmente você recebeu bastante disso. Eu entendo bem. Eu mesmo gostaria de ter meus personagens em algum lugar. Mas enfim. Você falou do V5, eu vejo que a roupagem do Capital, ela é bem. A arte dela é bem do V5 mesmo, né? Fotografia, uma arte bem diferenciada. Você que fez? Você mandou fazer? Como é que foi? Quem que foi o autor? A maioria das artes são minhas, tem algumas artes também que o Elton desenhou, e aí que entra na parte do Crédito do Anjo Perdido, né? E eu só tive que colorir algumas coisas e tal. O Ian também ajudou a refazer, a remodelar, porque daí você passa por alguns processos, né, de edição, manipulação, fotoedição e tal. Mas eu fiz o que a White Oak fez, que é ser pobre, que é chegar nesse ponto e falar: no ilustrador não tem como pagar essa galera, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar coisa de graça que seja legalmente produzível. Então é muito importante falar que todas as imagens que estão lá têm os direitos autorais todos certinhos, as imagens que os fotógrafos permitiram que fossem alteradas. Aí eu comecei a fazer tratamento, então, por exemplo, aquelas entre os capítulos e tal, você vai ter uma arte maior, uma foto maior, aí eu coloco uma cor diferenciada, eu posso manipular um pouco a luz e tal, e a capa é que foi o problema, né? A capa eu desenhei ela na mão, eu fui manipulando ela milhões de vezes até sair alguma coisa decente, passa por editor de imagem, mas é mais ou menos, ela começou como um desenho normal e ela virou algo quase que ali um 3D, sei lá, porque a gente jogou nos programas, teve muita participação do Art Breeder também. Se você não conhece esse site, ele é maravilhoso, ele que me ajudou a fazer cada um dos personagens que você tem no livro, né, a fotinha ali dos personagens e tal, e raramente alguém, eu acho que alguém entregou. Então a gente tem um Nosferatu que ele é artista, é uma história muito boa do livro, que esse Nosferatu não foi eu que criei, e o artista do Nosferatu, né, que criou o Nosferatu, ele fez um artista que ele coloca nas pinturas dele determinados segredos, determinados pontos, quase previsões. Você nunca sabe se o cara está realmente tendo uma previsão ou se o cara sabe de algum segredo e está incluindo ali. Isso é um plot. Ele também entregou a arte do personagem dele, então tem também essa colaboração, mas foi esse processo para fazer a arte do livro. Entendi. E a parte da arte desenhada, né, da visual, a gente tem a arte escrita, né? O conto introdutório, cara, eu achei de uma excelência de alto nível. Realmente, eu começar o livro assim com esse conto, eu achei muito bom. Deu um choque, deu um emocional ali de você, principalmente com elementos em que a gente encontra até mesmo na literatura nacional. Eu achei isso muito legal. E isso dá uma roupagem muito boa para que você seja inserido num cenário que seja familiar para o leitor. Isso eu acho muito louco, cara. Muito louco mesmo. E quem que é esse cara, velho? Quem que escreveu esse conto?
Ele é velho conhecido também aí dos grupos de RPG e dos live actions de São Paulo. É um jogador já há muito tempo, assim, luminário assim, da galera do RPG de São Paulo, que é o Júlio César Nicolodi. Tem que ler sempre o sobrenome dele, eu também não sei como é que fala com você, que é o Júlio César. Nicolodi, ele deu presente para mim. Eu fiquei extremamente impressionado também. O conto era até maior, a gente teve que cortar por um ponto ali de espaço do próprio livro. O conto era maior, ele fez o conto então em primeira pessoa como é que foi o abraço dele, só que é um abraço meio... Ele tem um tom artístico, então o abraço dele, ele está recontando o abraço dele por uma visão de memórias, né? Então é quase um memórias póstumas de um vampiro. Isso é muito louco. E ele é um abraço de 1800 e tanto, ele vai crescendo nessa história, o desespero dele, a ponto de ele começar a fazer poemas. E ele vai incluindo determinados pontos desses poemas durante o texto. Ele me entregou uma lista de poemas que ele fez quando a gente começou a fazer. Eu falei, cara, esses poemas são incríveis, assim, a gente precisa colocar alguma outra coisa, né, no livro. E ele mandou para o Elton, e o Elton deu uma revisada muito boa. Então, o Elton aí que já estava nessa época já trabalhando no livro pesado, assim, e tal, ele deu uma revisada, ele deu uma polida nos aspectos e tal, para ter esse tom de literatura, como você falou. E a gente chegou no final e eu falei assim, cara, tem um poema que é tão bom, eu vou colocar isso como uma página. E é um poema em que ele discute a relação dele com a besta, a relação dele com a filosofia. Ele filosofa sobre o que é ser esse monstro, e no final ele fala que tudo aquilo é pela alma, e ele se pergunta se ele tem uma alma. E eu falei, é isso, o livro tem que abrir com esse cara, ele que é do cenário nacional, é ele a Drica, é uma galera assim que quem conhece a galera de live action de São Paulo conhece muito bem, e a Lígia para mim foi um presente, já foi um momento assim que eu falo, eu queria que as pessoas começassem a ler o conto introdutório, desculpa. A maioria das pessoas às vezes até pula, conversa sobre contos introdutórios, fala, essa informação aí você pescou, a pessoa, não, conto introdutório eu já pulei, eu vou direto para a parte da disciplina. Não, dá uma lida que você vai se impressionar, né? Sim, é uma boa introdução. Aliás, eu achei até que deu ele foge um pouco do normal, no sentido de que não é todo mundo que vai entender por causa da leitura rebuscada. Talvez isso seja a minha única crítica pelo fato de que não é todo mundo que vai entender o que está escrito ali. Mas não desmerece. E, Júlio, se você estiver escutando, mano, faz um livro aí, velho, de literário que eu, principalmente, vou ter que chamar aqui e a gente vai falar desse livro aí, beleza? Ainda falando do cenário nacional, vamos partir para a geografia. E aí eu notei assim que tem uma jogada muito legal do Capital, que é você fazer as suas próprias contribuições como narrador, como jogador, quando você vai jogar o Capital, né? Você tem a disponibilidade de um mapa incompleto, né? Propositalmente para que você possa construir seu próprio cenário, né? E a geografia já tem alguns pontos definidos também, porque o plano de fundo ele precisa acontecer e esses lugares eles também são essenciais para que esse plot ele funcione, ele toque, né? E também, cara, quais foram os critérios para fazer essa geografia? Aí a gente já começa, na leitura mesmo, ver que tem essa disparidade entre as pessoas que contribuíram. Tem muitas coisas que são bem diferentes aí nessa parte da geografia. Conta um pouquinho aí pra gente. Quando eu comecei a colocar algumas localidades, né? Então as pessoas começaram a me mandar localidades e tal. Eu não lembro direito, mas eu acho que a primeira localidade que eu ganhei foi a Esfinge, que aí já era a contribuição máxima. Se eu não me engano, quem mandou a Esfinge foi o Ian, e o Elton tinha um personagem que ia caber na Esfinge, e eles começaram a conversar até nos comentários, assim, tal do texto, falando, pô, meu, imagina se os nossos personagens se chocarem, imagina se essa situação fosse pra frente, e de repente, quando eu tava começando a produzir o livro, eles me chamaram e falaram, então, ó, tem uma proposta aí pra você, a gente vai escrever uma aventura, dá uma olhada, vê se você gosta, quando estiver pronta, e você fala se ela cabe no cenário ou não. E foi o oposto, assim, eu achei que o livro tinha que ser feito baseado na aventura, não, eu não poderia receber a aventura e enfiar no livro, a aventura devia levar o livro para frente. E ali você já começa a ver o destaque das pessoas que estão colaborando, é algo que me deixa muito feliz, porque quando você vê
uma pessoa no YouTube, uma pessoa que está te deixando, né, falar do lore e tal, existe uma certa ânsia sua de querer colaborar. Você fala, poxa, eu podia ter entrado nisso daí, falado mais, ou colaborado, ajudado nisso e tal. E aí que começou a falar para mim mesmo, quando eu não tinha o canal, eu falava assim, poxa, eu podia entrar no canal desse cara e falar sobre isso, podia ajudar com isso, eu podia ter esse tempo aqui livre, eu podia traduzir essa parte e tal. E você vê que eu queria trazer isso de volta, eu queria trazer que as pessoas pudessem chegar e fazer isso, e para mim foi uma felicidade enorme, assim, trabalhar com o Ian e com o Elton é a coisa mais fácil do mundo, porque os dois literalmente entendem Vampiro à Máscara de cabeça, assim, eles entendem o livro inteiro, eles entendem o clima que aquilo precisa passar, porque para mim uma coisa importante é o clima, tipo, o clima do livro tem que ser pesado, assim, sabe? E aí que a Esfinge já começa a colocar uns detalhes, e você já tem ali o clã toreador quase fragmentado, e aí você começa a colocar os outros personagens, você começa a ver como essas engrenagens começam a rodar. Ao mesmo tempo você tem o Rafael de Oliveira, quando ele entrou para fazer localidades também, você percebe que o cara não estava fazendo uma coisa genérica, o cara estava fazendo uma coisa muito específica. O bairro árabe, por exemplo, e toda essa parte, você começa a ver como a pessoa está tentando incluir uma outra face do jogo sem perder de vista que isso ainda é Vampiro à Máscara, né? Você pode colocar vampiros do Oriente, talvez, então aí vem a parte do bairro oriental. Você pode colocar um pouquinho ali Leibon, existe um negócio, é muito louco assim, mas a sacada dele de, se isso é Camarilla, a gente pode ter um bairro que tem dá um oi para os Ashira, isso é bem coisa de paulistana, né, da gente. Você entende ali que você passa por São Paulo e você vê a árabe o tempo todo, né? Você vê a comunidade libanesa e tal, síria, e aí você fala, isso é minha cidade, eu tô vendo a minha cidade aqui, e você percebe que não é tão raro assim, não é tão... o Rafael que tá aí, que é do Sul, não sei se para vocês é tão comum, mas para mim, pra gente, né, eu e o Lucas aqui de São Paulo, a gente se toca disso. Tava faltando. E foi legal ter esse ponto de vista, não era só, eu vou criar aqui um Elísio, sabe? Não era isso. Não era isso. Os caras vou criar aqui esse lugar aqui, esse de balada. Não, tipo, tem vários mistérios, tem vários segredos, e depois retomar isso o tempo todo, né? Então isso foi importante pra caramba ali da saga, desse lore que a gente estava construindo, e isso depois pra frente a gente pode comentar um pouco mais como isso influenciou pra caramba a qualidade do livro. Bom, muito bom. Bom, só uma observação, o Rafael Oliveira, ele é amigo meu, grande amigo meu, e toda vez que eu narro uma aventura com ele, cara, ele dá outro tom, ele sempre contribui com alguma coisa detalhada que sempre dá outra cara pro jogo. Parabéns, cara. Mas vamos lá. Eu quero comentar alguns lugares que eles me chamaram bastante atenção. Acredito que spoiler não seja um problema. Mas eu ia começar com a Capela Tremere, mas eu vou deixar o melhor por último, tá? Não é porque é Tremere, não, mas é porque ela tem uma participação bem importante na cidade e eu quero deixar ela por último. Vamos começar com a Boate Esfinge. A proposta dela, cara, quem foi que fez? Ela tem uma proposta, assim, bem obscura, que ela tem a roupagem do Mundo das Trevas proposta até pelo cenário americano. Eu gostei muito dessa boate. Você sabe se tem alguma influência de Sucubus Club, alguma coisa assim? Opa, então, eu acho que a gente tava pensando primeiro que o Ian tá todo aí nesse capítulo, tá todo nessa parte aí da Boate Esfinge, especificamente por causa depois do que a gente faz com a aventura, né, da maneira como essa aventura, entre aspas, essa crônica, ela se passa depois e como isso começa a movimentar o lore do cenário. Eu não sei direito as inspirações dele, eu não posso falar que tem um toque de Sucubus Club, mas tem, né? Eu acho que tem porque ela abre o cenário para os jogadores do tipo, o que você faz na capital? Se você não tem o que fazer, hoje você acordou ali, despertou, já é de noite, eu não tenho o que fazer, o que eu faço? Eu vou para a Esfinge, entendeu? E esse toque de tudo começa aqui, tudo termina aqui é bem legal. E quando ele começa a descrever o Ancila que tá ali, porque ele fala assim, não é bem um ancião, ele não é bem o líder do clã toreador, mas ele tá ali para causar, né? Ele tá ali para causar, você já vê que é legal essa movimentação que o personagem que ele criou, de você meio que provocar os anciões, mas se você ler a aventura, eu não quero dar spoiler pro Credo do Anjo Perdido, mas ele meio que pede uma coisa dos jogadores que ele já sabia o resultado, ele coloca os jogadores numa situação que ela é meio grave, que de
repente isso começa a mover peças ali de outros anciões e começa a revelar uma presença sabá na cidade. Então é muito, muito bom. Assim, né? Eu tô tentando falar tudo em terceira pessoa, assim, ser o mais ligeiro possível, porque eu não quero dar muito spoiler, mas eu vejo como, se você lê, e como você já fez o review inteiro do Sucubus Club, você sabe que o Sucubus Club, ele não é só o cenário, são aquelas aventuras lá dentro, né? E apesar de qualidade duvidável de algumas partes, como você falou também, é bem, né? Se vocês não viram esse vídeo, cara, dá uma olhada aí. Galera, dá uma olhada mesmo aí no Droga de Canal. Ele tem esse vídeo sobre o Sucubus, que, assim, Chicago ele faz o vídeo do Chicago antes, ele apresenta pra gente a cidade, ele apresenta os plots principais, e o Sucubus é meio que a putaria do negócio, que é tipo, todo mundo vai pra lá, faz confusão, os anciões também estão lá, que não deviam, tem gente que não devia nem estar lá, não sei o que tá fazendo lá, mas tá, e aí é pra ajudar confusão, né, onde você começa, é a história da taverna de D&D, Sucubus virou isso. No Capital a gente tem a Spind com esse ponto, mas ela tem uma personalidade própria muito boa, assim, muito boa. Não é só uma balada, ela tá cheia de segredos ali, e que segredos que começam a aventura, o lore de todo o cenário. Sim, eu acho que diferente do Sucubus Club é porque, como eu tinha dito até no próprio vídeo do Sucubus, ele oferece umas aventuras ali que elas podem acontecer independente do clube, né? E aí, quando a gente chega na Boate Esfinge, como eu disse, eu percebi uma influência, não que seja completamente igual. Aliás, eu acho até que tem uma roupagem bem mais moderna, isso é bom, e uma roupagem muito mais voltada pro terror, né? Você não sabe exatamente o que acontece ali, e como o Rô apontou, a gente vai ter mais informações no credo do anjo perdido, né? E o Ian colocou o Nathanael como um personagem que ele tá meio fora da política da cidade, é ele que vai provocar os jogadores, é que ele vai provocar todo mundo. Ele tá meio fora da política da cidade, mas não significa que ele é burro, sabe? Ele movimenta muita coisa, só que ele não é um cara que vai aparecer o tempo inteiro e tal. Ele dá ali uma ideia ou outra, dá um spoilerzinho ou outro, e quando você vê, na realidade, ele é o grande mestre, arquiteto de tudo isso. Ele tá tentando ali cutucar outros anciões e outros problemas e jogando os jogadores em situações que são inseguras para isso, né? E você tá lá, você vai lá, que legal, o cara da balada, o dono da balada, será que é ele mesmo? Não sei. Tem uma mina ali que dá em cima de mim, essa mina tem isso, né, de jogador? Você coloca a menininha ali, ele vai dar em cima, né? Não sei como é que a mesa de vocês começam, mas as minhas, assim, sempre tem aquela menininha que a galera vai fundo e o Rafael, vocês não estão vendo, o Rafael também tá assistindo, ele tá assim, ó. Que narrador não tem isso, né? Quer dar um oi aí, Rafael? Pode falar, viu? Mas olha. Fala aí, Rafael, fala aí. Pior que é sempre assim, né? O cara não precisa nem se esforçar muito. Só bota ali um NPC X ali, todo mundo vai em cima. Chegou a brigar uns com os outros pra ver quem é que vai fazer vai se alimentar da mina, né? E é legal que tem um plot twist gigantesco aí, porque ela é meio assim, eu sou meio que acho que gangrel, eu não sei se eu fui abraçada direito, será que eu sou caiti? Meu, quando você começa a ver a aventura e os jogadores já estão nessa de, né, nossa mina aqui e tal, você fala, não, peraí. E isso é muito legal, só fazer um parênteses, o Nathanael, ele também tem um lance de sedução, um toreador muito forte, e ele vai tentar dar em cima dos jogadores, ou vai meio que tentar se manipular, mas não suavemente só. A gente está falando também de um cara com presença e tal, né? É legal como o Ian e o Elton, eles escrevem bem personagens que ele não tem medo de falar assim, olha, esse cara aqui vai começar a dar em cima dos jogadores, mas a gente vai fazer isso de uma maneira que os jogadores se sintam confortáveis. Se você acha que a minazinha que tá ali, que ela é só, ela é bonitinha, e os jogadores vão, não, pera. Essa crônica aqui é muito mais do que usar um personagem feminino como um plot. Não é isso. Calma. Dá só uma segurada que a gente está enganando o seu jogador no começo, deixa ele pensar o que ele quiser, e eu vou te mostrar o que é horror pessoal daqui a pouco. E quando a crônica começa a avançar, que fala assim, não, é legalzinho, a gente está aqui na balada, então, agora vamos entrar aqui nesse sanatório, não sanatório, desculpa, vamos entrar aqui nesse, caramba, esqueci o nome do lugar para crianças que foram abandonadas e é um lugar que pegou fogo, e aqui tem uma igreja que ela também pegou fogo. Mano, assim, começa bem assim. Ela te deixa à vontade na primeira sessão para depois ser assim.
como eu sempre falo, e aí dá uma merda, mas dá uma merda federal, assim, na aventura. O negócio é pra te seduzir erroneamente no começo, é pra te falar, não, calma, tá tudo bem, isso aqui é suave. De repente começam as voadoras que eles deram, assim, né? Tudo ideia deles, tudo o plot deles, assim, e é por isso que eu incluí tanto no livro, dei tanta ênfase, porque é genial. Bom, vamos falar agora do cidadão da capital, que é basicamente um prédio jornalístico, né? Eu também achei essa ideia muito legal, porque toda cidade tem, e eu acho que é uma puta contribuição para o capital atribuir um centro de midiático dentro de uma cidade, né? É coisa do Rafael, né? Essa ligação que ele tem com o plot, de colocar o plot não de uma maneira muito óbvia. Eu acho que a gente estava esperando isso, sabe? A cidade ela tem que ter características bem definidas, né? A gente está falando de uma cidade que ninguém sabe que capital que é uma capital, mas não significa que ela seja genérica a ponto de não ter nenhuma característica. A maneira que ele colocou de expressar assim, olha, a gente vai ter uma central ali, um lugar onde as pessoas vão depois, é tipo um bar, barra restaurante, né, assim, tal, boteco. A galera de São Paulo é o boteco. E a gente tem uma situação como essa com o Estadão. Se você pensar bem, assim, já existe ali um paralelo. Quem não é de São Paulo talvez não está entendendo muito, mas existe um lugar que você vai ou antes da balada ou depois da balada para comer. E é esse o lugar. E é ali que você já ouve informações. E como isso fica embaixo de um lugar que é um jornal, funciona um jornal ali, se você quiser conhecer um jornalista, melhor lugar não há. E se você quiser ouvir algumas informações, melhor lugar não há. Então ali você criou um centro para quem até não é Nosferatu, especialmente quem não é Nosferatu, dá uma passada lá e você se informar de alguma coisa. Então, e ali também tem um negócio legal assim de tipo, não é para se alimentar, né? Não é um bar para isso, Esfinge é mais para isso. Mas se você quiser criar um carniçal, talvez você vai tirar dali. Então, é bem legal assim você ter um local com essas características, porque ele te dá gente que tem influência na cidade que é mortal. Eu tenho esse pensamento também, cara. Tipo, só quem viveu. Enfim, minha adolescência foi centro da cidade, movimento punk, então eu sei bastante dessas coisas, eu vivi mesmo, e só quem tava lá, ou então na Paulista mesmo, no Centro Velho, sabe como é que funciona esse fluxo, e é realmente forte, e tem que integrar mesmo numa cidade, eu acho muito importante. Eu coloquei em destaque. Só para fazer um parênteses sobre esse fluxo e tal, né? Então, a galera que não é de São Paulo e que quer entender um pouco por que essa parte está na capital, se você não participou disso na sua vida, eu te explico rapidamente, assim. Você imagina um bar onde a galera de todas as baladas vão, mas a gente não está falando de qualquer balada, não é uma específica, ela não está na frente de uma balada. É tipo assim, você saiu 7 da manhã e a galera que está numa balada que é punk, a galera que está numa balada que ela é mais pop, né? A galera que está numa balada GLS, a galera que está numa balada sertanejo, vai estar todo mundo ali. Você não pode esquecer que o ser humano, quando você está narrando Vampira Máscara, ele é uma pessoa de dia e à noite ele também tem a sua máscara. À noite ele também tem a sua personalidade. Então, aonde que você vai encontrar um advogado? Nesse bar depois bêbado. Aonde que você vai encontrar uma professora? Nesse bar depois bêbada. Aonde que você vai encontrar... então, assim, quando você começa a ter... você tá lá, professor, né? Tava lá. Aonde você vai encontrar pessoas de diferentes camadas da sociedade? Ali, porque ali não é a balada, ali não tem tipo uma entrada e tal, assim, é tipo ali a gente come o podrão, a gente chama isso, não sei se no Brasil inteiro você fala isso, Rafael, vocês também falam podrão, ótimo, então a galera do Brasil inteiro deve falar isso, que é o podrão. Morte lenta. Assim, é a gordura que você precisa para sobreviver à ressaca que será no dia seguinte, né? Então você ingere ali uma quantidade absurda de gordura e açúcar e tenta evitar ao máximo. Ou só porque é legal, porque você encontra essa galera. É muito democrático. E essa passagem de várias pessoas e de várias origens e tal, isso é vital para uma cidade. Então, se você criar o seu próprio cenário, pensa também num lugar que é assim. Eu coloquei outros dois em destaque aqui, mas você já pontuou tão bem que eu vou passar. Que seria a Alcatab, que seria a comunidade do... Árabe, né? Que é basicamente Camarilla barra Ashira. Você começa a colocar ali os Ashira, que são os vampiros do Oriente Médio. Se dá uma luz para esses caras, que isso é importante porque daí depois pro V5 isso cresce.
Sim, sim. E tem o outro bairro, completando, a gente não tem, a gente tá, no V5 a gente tem uma, como posso dizer, eles estão preparando o cenário para poder vir a She-Ra, né? Eles estão deixando a gente sonhar, né? Então, só fomentando a nossa vontade para chegar a She-Ra. Eu acho que, assim, quando o Capital foi feito, não tinha V5 ainda, né? Então, acredito que ele seja para Tinha? V20. Tinha Tinha, já? tinha, não, imagina. O V5 é, 90, é de 2018 e o livro foi lançado no meio do ano passado. Já tinha sim. A gente já tinha essa consciência de que isso é um assunto que a gente precisa recolocar. Ah, entendi. E aí, tipo, ele não. Ele é legal que ele integra, mesmo ele sendo pro antigo sistema, vamos dizer assim. E aí ele não deixa de ser atual. Então ele pode ser adaptado pro V5 também, né? Nada impede que você faça os seus reajustes. Acho isso muito louco, cara. Boa ideia. E a gente tem o Neon, que seria a comunidade oriental. Que aí a gente tem umas coisas bem vagas. Eu achei muito legal isso, por isso que eu coloquei aqui, para ser comentado, porque pelo fato da gente ter ainda resgatando as primeiras edições de Vampira Máscara, você tem uma incerteza do oriental. Eu acho que isso abre um leque muito legal para você trabalhar o que você quiser. E você ter esses mistérios acontecendo lá, por mais que tenha alguns vampiros cainitas, né, com influência lá, você ainda tem esse aspecto misterioso que dá para você trabalhar à vontade. Eu acho isso muito legal. Falando sobre essa parte do Nihon, então a gente está se preparando para Vampiros do Oriente, claramente, né? Mas não Vampiros do Oriente, pode ser o que você quiser ali. Pode ser Heiji Yokai, pode ser, eu não sei. Mas quando eu fui escrever assim, spoiler grande, eu acho que eu estava pensando que o Land of the Million Dreams e tal, ou seja, essa parte que, se você olhar em Vampiros do Oriente, não tem exatamente fada, mas eles são divindades. E esse lance de você ter uma divindade caminhando na Terra, isso me interessa muito mais do que Changeling, para falar a verdade. Assim, tem lá minhas ressalvas com Changeling, acho que é um cenário bom, mas eu acho que para mim assim você tem uma coisa de uma divindade algo maior. E quando você olha a cultura asiática, você vê muito isso sobre ancestrais, né? Então casa muito bem. É diferente, por exemplo, eu vi que você traduziu agora os Gaki, não é no Droga de Canal, no Droga de Página, na realidade você postou os Gaki, né? Eles tentam transformar a coisa oriental em salada ali. Eles tipo, meio. É ruim, né? É ruim, assim. Os caras não. Você vê o despreparo do escritor e tal. Apesar daquela disciplina lá não ser tão mal escrita. Eu Né? acho a Mas é proposta que a dela muito tenta... boa. o problema deles ali é tentar colocar geração, colocar vampiro, colocar ponto de sangue, aí não, mas aí é Xi, não é Xi, ou é Ki, sei lá. Assim, quando Vampiros do Oriente se separa disso e fala, não, isso daqui tá muito mais pra Wraith, sabe, assim, Vampiros do Oriente você tá jogando Wraith que pode tomar sangue, é um erguido ali. Basicamente é isso. Você muda essa história e fica bem melhor. Com certeza. O Rafael tá acenando assim, o Rafael assim, não, é exatamente isso. Comentário, Rafael. O nosso comentarista! Arnaldo Antunes, vai! Acho que até o livro dos Vampiros do Oriente, quando alguns outros falam sobre qual a proximidade, né, dessas criaturas, eles estão mais para reerguidos do que para vampiros. Eles são bem mais semelhantes, até porque eles têm ali o pô deles, que seria semelhante à sombra, né, que tem nos Wraith e tal. Que o Exatamente. reerguido também tem, né, quando ele se levanta, ele tem que fazer, só que ele bota num objeto a sombra dele, né. Ali faz parte do corpo do Kuijin. É legal porque fica bem mais um espelho da cultura deles, né? Que eles acreditam muito nisso de ancestralidade e de mortos inquietos que voltam das tumbas para ficar caminhando, etc e tal, do que algo mais ocidental que é a visão que a gente tem aqui, né? Que poderia ser mitos de Caim, etc e tal. Eu particularmente, eu gosto do Exatamente. cenário de Kuijin, eu gosto. Acho meio... Aproveitando a E eu acho participação que. a participação do gato, eu ainda vou postar lá também os gatos, porque eles são apresentados como os Heng Yokai na World of Darkness. Eu vou colocar lá. Gente, muita coisa que eu coloco na droga de página, tem muita coisa que eu não gosto, mas eu coloco lá porque eu sei que muita gente pode refazer, reaproveitar. Então eu sempre coloco lá porque eu acho interessante, é para ter acesso. Não é porque eu gosto, porque eu achei legal. Eu coloco lá para ter acesso. Entendeu?
mas vamos E tocar. eu acho isso legal, sabe? Assim, você ter essa possibilidade. Você tem que dar uma possibilidade nova pro narrador, né? Você dá uma ferramenta. E esse bairro é exatamente isso. O que tem lá? Não sei. Lá, aquele bairro, você pode colocar que é um bairro Tremere. Lá pode ter um toreador que gosta de arte, sei lá, asiática. Sai assim do básico e tal, sabe? Pensa em outras coisas. Não fica só no padrão, né? Mas é importante falar só desse bairro é que ele é perigoso. Ele é um bairro letal. Quem pisa lá não sobrevive. Então você tem que ter uma desculpa para isso, né? Assim, se for, pode ser que você quer colocar lá, sei lá, um Taiti, sei lá, beleza, mas é o cara, assim, sabe? Porque quem pisou lá não saiu vivo. E aí, finalmente, a gente chega na Capela Tremere. E aí eu quero começar falando o seguinte. Eu acho que, eu parei tudo assim, quando eu comecei a ver a descrição da Capela Tremere. Eu gosto muito de quando o texto. Eu sou suspeito para falar, né? Porque assim, a descrição ela é feita com linguagem simples, e mesmo assim ela tem uma conotação, eu percebi pelo menos, de uma coisa literária ali. Você tem uma descrição, por exemplo, onde que é localizada essa capela? Ela é localizada entre a zona rica e a zona pobre, ela é um intermediário. E eu acho interessante você fazer essa brincadeira de localização, porque como que o cemitério, que é a Capela Tremere está localizada, o que ela representa? Porque ela é um núcleo entre vida e morte, então ela acaba sendo um núcleo intermediário físico e espiritual. Isso é muito legal. É isso que enriquece, na minha opinião, na hora de você falar, de você apresentar para o jogador esses cenários e ele falar, caraca, mano. E você não explicar, e você deixa falar que é assim e ele sacar, falar, olha só, é um polo, ele é um centro mesmo. Eu acho isso muito legal. E aí a gente tem nessa capela um monte de tramas, tem até alguns personagens complementares, que tem um mago lá, eu esqueci o nome dela, que ela frequentava ali o cemitério também. A gente tem uma série de outros personagens de vários clãs que também frequentavam ali o cemitério, que estão inseridos na trama lá, na trama que acontece ali. Você tem um mistério, não se sabe exatamente o que tem nesse lugar. É que assim, eu não sei se ele é descrito em outro livro, como no Credo ou na Caça do Caçado, porque eu ainda não li esses livros. Eu não sei se o Rô tá se segurando ali, mas eu vejo que nesse cemitério ele é um grande auxiliar para narrador, porque tanto, bom, enfim, crossover tem gente que torce o nariz para poder falar de crossover, mas também ele possibilita por ser um canalizador espiritual dos mortos, e você tem também a influência dos Tremere, você tem como é descrito em muitos personagens, você tem essa influência corruptora que vem do cemitério, que vai abranger de uma forma muito legal, muito criativa, dentro do plot de qualquer pessoa que usar o capital para fazer uma aventura. Acho muito legal. Mas e aí, Rô, o que tu acha? Obrigado pra caramba assim, pelos elogios da escrita. A capela fui eu que criei. Eu falei assim, eu queria que a Capela Tremere fosse fora do comum. Eu falei, não queria que fosse fora do comum. Eu queria que fosse alguma coisa que as pessoas não estavam esperando. E como o próprio pessoal do meu canal, que estava colaborando com o livro, não deu atenção para os Tremere, eu falei, então tá, então isso vai ser minha parte, minha contribuição para o livro, vai ser o plot Tremere. E eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa especial, porque se as pessoas não têm muitas ideias sobre isso, você tem que mostrar uma ideia boa sobre isso. A ideia da Capela Tremere é que ela mostra a corrupção do vampiro através da busca dele por poder. E ela deixa o jogador, se a gente tiver um jogador que ele é Tremere, ou aqueles caras que sempre... Porque a narrativa ela começa bem e ela em algum momento começa a ver um negócio assim de que não sei quem... O toreador da mesa ganha taumaturgia, e de repente o Bruhá fez uma Diablerie que não sei o que, já tem taumaturgia na ficha, e aí o Setita, todo mundo começa a ganhar taumaturgia que você não sabe de onde que veio isso, assim, mas você tem narradores do Brasil inteiro, você tem uma crônica de alguns anos aí, só o Tremere da sua mesa tem taumaturgia? Isso começou assim ou desencambole? Em algum momento essa fórmula saiu ali do esperado? É normal, é super normal isso acontecer. E eu queria colocar que taumaturgia não é uma coisa muito bonita, ela não vem de um lugar tão bom assim. Ela é uma magia do sangue, mas ela tem o seu preço. E a gente começa ali a trabalhar um quesito muito louco do cenário, que é como a taumaturgia ela pode influenciar o mundo espiritual e a resposta disso ser negativa.
Como a busca do vampiro por poder pode ser negativa. E o vampiro ele está atrelado imediatamente a almas. Você trabalha com sangue de outras pessoas, você rouba sempre o sangue de outras pessoas, você pode roubar a alma de alguém para o Badaglerri, você pode matar alguém, alma. Tinha que ser um cemitério. E esse cemitério ele tem que trazer do mundo espiritual e essa corrupção do clã, mental do clã, espiritual do clã, digamos até filosófica do clã, para o plano físico. Então a ideia é que o lugar começa as pessoas que frequentam essa capela começam a se corromper. E essa corrupção ela tem até um pouquinho de regras, né? A gente deixou meio que aberto assim e tal, tem ali uns toques e outros, para não deixar tão assim na mão do narrador iniciante, mas basicamente todo mundo que está lá se ferra. E isso começa a se corromper e todo mundo começa a ter aquele pé no infernalista. Né, no infernalismo, assim, não é bem infernalismo, a gente não quer falar todo mundo infernalista, tudo infernalista, não é bem infernalismo, mas existe essa coisa de o abismo talvez ser outra coisa, e não sei o que, e aí já tem um tal de abismo, não sei. Você tem que ler o livro, você tem que chegar às suas conclusões, mas existe ali uma ferramenta gravíssima de assim, cara, tem uma merda no clã Tremere acontecendo. A grande líder do clã Tremere, a regente da capela, ela já foi contaminada e todas as ações dela são para manter essa contaminação dentro do clã, assim, no sentido de não espalhar essa informação de que o clã está contaminado e, ao mesmo tempo, contaminar o máximo de pessoas possíveis, né? E ela começa ali a esconder segredos e tal, e começa a contar. E aí, bom, você tem que ler o livro para ver. Mas a gente tem uma outra frase disso, que é um Tremere que ele é um pai de santo e que ele sente essa influência negativa, é o primeiro que acorda de toda essa galera e fala, mano, tem alguma coisa de muito errado aqui. A gente precisa limpar isso. Essa energia ela vai causar um problema muito grande depois. E ele começa o trabalho dele, mas o nosso pai de santo, será que ele vai conseguir ou não? Não sei. Será que a regente vai... Existe esse plot de, tipo, se a regente souber disso, cara, a estrutura do clã não deixa você navegar e duvidar do seu regente. E agora? Né? E aí o laço de sangue também mantém tudo isso muito quieto. Então, e aí? Como é que você vai fazer? Como é que você vai trabalhar esse plot? É essa a ideia. Cara, essa trama de a maçã podre surgir de cima e tá ligado às pessoas de baixo e vai se espalhando, cara, eu acho muito louco, cara. Muito louco, porque não tem como você correr, porque você tá vinculado com todo mundo. Eu acho isso o mais horror pessoal que isso, acho impossível. Você tá preso. Muito louco. E você já pensou também na parte do laço de sangue de que talvez o cara não consiga, o cara veja que tá tudo errado e não consiga falar que tá tudo errado? Porque o laço não permite nem ele se rebelar contra isso. Trabalhar isso uma mesa deve ser muito bom. Assim, deixei lá no livro, espero que os narradores do Brasil aí, por favor, trabalhem essa crônica aí, mas não, ele não reaparece nas outras histórias, das duas histórias que a gente fez. É realmente para deixar aberto. Quem sabe aí um dia a gente não trabalha nisso aí, uma continuação e fala sobre essa parte. Uma segunda edição. Cara, ainda falando em geografia, só uma pequena observação. Eu senti falta de futebol. Senti falta da pelada. E vocês não pensaram em Tem pelada. nada? Não, tem pelada na capital. Eu, um cara que sempre foi gordo, que nunca participou muito das atividades físicas, o futebol também trouxe problemas na vida de infância e tal. Vocês não têm essa concepção, vocês vão me ver assim hoje. Mas faltou mesmo, assim, pensando bem e olhando para isso, né? Existe, eu acho que eu tinha colocado no mapa um estádio e depois eu mudei a parte que ficaram então ali. Deveria ser perto de onde a gente tem no mapa, se você olhar o mapa, eu vou estar ao contrário das pessoas, não, ao contrário. O mapa seria aqui. Essa parte aqui do mapa é onde deveria ter um estádio. Eu acho que eu cheguei a cogitar isso brevemente, assim. Mas ninguém escreveu. Desculpa. fazer um ordalho que seria 12 contra 12. Um ordalho, fazer gol a gol. Jogos do Sabá. Jogos do Sabá, imagina só. Jogos do Sabá. Fazer o... Como é que é aquele... Como é que era aquele que tinha que fazer 3... Não podia deixar a bola cair. Era 3 toques e chutava. Tem um nome que eu não lembro. Depende, 3 dentro, 3 fora. 3 dentro, 3 fora. Esse aí, 3 dentro, 3 fora. Fazer uns ordalhos baseados nisso. É legal saber que é o mesmo nome aí no sul. É, 3 dentro, 3 fora, exatamente. Então, falando de time, vamos falar então do elenco de personagens.
A gente já falou também dos critérios de contribuição. Então, uma coisa que eu percebi bastante são as alcunhas. Tem muito personagem lá que é assim, por exemplo, Pedro o Matador. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. E por que colocar essa alcunha? Foi uma coisa que veio com os personagens? Você pediu? Como que foi isso aí? Se eu não pedi, eu criei, assim. Eu queria que cada personagem tivesse uma face para deixar bem claro na primeira linha qual que é a função dele no cenário. Então, por exemplo, Fabrício, o advogado do diabo. Você já sabe, o narrador, no minuto que ele olha, ele não olha assim, Fabrício Stronson, como você vê no suplemento americano. Fabrício Stronson, né? Vereador, quinta direção, sei lá, e tal. E você fala isso aqui no texto inteiro para chegar no conceito do cara, e ainda assim, às vezes, o conceito que eles escolhem, a palavra que eles escolhem, não traduz o que o personagem faz no cenário, traduz a maneira que ele opera. Isso é bem diferente quando você está escrevendo. Então, quem não tinha começou ali a ganhar, assim. Eu comecei a colocar, mas sim, eu quis que cada personagem tivesse uma tagline, tivesse um. Você bateu o olho, você sabe o que ele faz no cenário, o que ele é importante. Então, por exemplo, estou aqui na página, vai, Danisha, no The Root ela é Pretor, né, que é a líder do clã Ventru, dentro do diretório Ventru. Eu toco um pouco nesses assuntos e tal. Você não precisa sair procurando dentro do livro. Você sabe que quem que é a líder do clã, Danisha tá lá, Ventru já diz tudo. Assim, e ainda mais a gente que é brasileiro, né? A gente tem muito desse costume de colocar apelido. Eu pensei que fosse a partir disso, mas combinou pra caramba. Legal pra caramba. Aí continuando Não, se no. você vê o Chicago, ele tinha um pouco essa história de o príncipe não se chama Loki. O xerife, na realidade, o nome dele era xerife porque ele era xerife. Você tem isso, uns nomes que. Mas eles não colocavam apelido, né? Eles colocavam um codinome esquisito, né? Assim, Malgrave, era assim. É uma ideia boa que eu não vingou muito pela maneira que acho que eles fizeram, talvez. Né? Assim, ficou bem icônico para Chicago, mas não. No nosso, não. Assim, a pessoa tem um apelido que diz o que ela é no cenário. Isso é legal, é importante. Ainda mais que você falou de conceito, a galera não sabe muito utilizar o conceito na ficha, né? É legal. E entrando no elenco, eu tenho uns destaques aqui. Deixa eu ver, começar com o Leonel. Eu já disse em alguns vídeos passados, vamos lá, pra ser cancelado em 3, 2, 1. Eu já disse em vídeos passados que, assim, eu não gosto muito de Malkavian, mas eu tenho meus motivos e eu vou explicar no momento certo. Mas eu tenho que admitir que, geralmente, quando a galera faz Malkavian, sai muito bem feito. Não tem como. E esse Lionel, cara, meu Deus, ele é um antagonista muito bom. Muito bom mesmo. Ele chega assim de uma forma completamente imprevisível. Não que isso seja redundante, porque ele ser um Malkavian, mas eu digo isso porque quando as decisões políticas dentro da capital, de ter renegado o título de Senescal para entrar na Prime para poder combater diretamente a oposição dentro da Camarilla da capital, eu acho isso muito louco. Pedir o Malkavian, né? Eu acho isso muito legal. De Moca. Né? E aí, fala um pouquinho do Leonel, se você quiser, né? O que você acha? Lionel falo porque é meu, assim. Não sei se eu vou lembrar todos os personagens e detalhes de quem escreveu também, mas o Lionel é meu. A ideia do Lionel era que ele faz a ponte. Você lembra das 3 etapas, então, que a gente falou do lore? Né? A gente tem a primeira parte, que são os Ventru no poder, e o Lionel, ele espera. Ele sabe que ele vai ser o próximo. Então, ele fica séculos na capital, esperando ser o próximo. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. No dia que esse Ventru cai fora, sou eu. E quando o Ventru cai fora, a cidade fala, então, a gente quer todo mundo menos você. E ele surta. Ele surta não de uma maneira idiota. Ele não surta de uma maneira, vou aqui fazer um thunder, vou fazer aqui um choro de criança e vou tacar o foda-se. Ele fala, não, então tudo bem, peraí. Eu não vou ser o próximo príncipe, eu sou o ancião dessa cidade mais velho, até então, né? Existe uma confusão aí de um Nosferatu, barata que some, e uma caçada de sangue sobre isso, que é bem bizarra. Mas assim, tá, então eu sou o ancião mais velho dessa cidade. Agora, eu sou o cara que deveria mandar em todo mundo agora. Os Ventru não querem um Ventru no poder. E o Ventru vai tirar. Eu apoiei os Ventru tanto tempo, e agora vocês vão me tirar do poder?
E é nesse minuto que ele fala, eu não quero ser senescal, eu quero entrar na primigênia. Eu quero ver o voto de vocês, porque ele sabe que a primigênia é quem vai votar no próximo príncipe de qualquer forma. Eu abdico do meu cargo para manipular todo mundo aqui dentro e ter um poder de voto muito forte. Quando ele passa essa perna até dentro do próprio clã dele, começa ali um negócio meio esquisito que ele segura perfeitamente. E aí é que vem o grande golpe dele, aqui vem um spoiler, que eu vou deixar meio que vago, mas que ele está no livro de uma maneira mais exata, ele dá algumas respostas. Porque quando o movimento anarquista começa a crescer na cidade, você tem imediatamente duas lideranças ali subindo, e essas lideranças são meio que esquisitas. Uma dessas lideranças é justamente a cria do Lionel, que é uma mina que ela fala que ela passou por torturas terríveis por causa dele, conseguiu se separar, se desvincular do laço de sangue, então tem toda a explicação dela e tal, e ela entra imediatamente nos anarquistas. Ela fala, não, a Camarilla é terrível, é só isso. Mas quão longe consegue uma Malkavian ficar da rede de loucura? Quão longe consegue uma jovem se desvincular do poder de um cara da geração que ele tem, da idade que ele tem? Ele é de 8ª geração, ele foi abraçado em 759. O cara tem aí mais de milênio de existência. Quão longe consegue uma cria fraca estar? E ela tem esse conflito mental dentro dela de eu não sei se estou ficando louco, eu não sei se eu ouço vozes dele, eu não sei também, mas ela começa a subir como namoradinha do líder anarquista. E é isso que é outro ponto que a gente tem que falar de novo, daquela história de o papel da mulher no cenário, né? É até a namoradinha do anarquista, então chega lá o anarquista e tal, essa daqui é minha mina, uma malcavianzinha. Não. Tipo, essa mina, ela é o foco de toda a história que a gente está contando e de todo o megaplot que está ali, que a gente está sendo construído, e acho isso importante. E é engraçado porque a gente vê ela, né? E ela fica meio no plano B, mas mesmo sabendo, acho que até as outras personagens, assim, colocam ela no plano B. E isso é legal como o plot anda sozinho. Isso é muito bom. E é muito bom para quem, principalmente para quem usa a aventura como primeira aventura a ser narrada, para que as coisas aconteçam certinho. Isso é bom. E é legal que ela, se você pensar assim, o cara tem uma cria, é um ancião poderoso, que perdeu o principado e tem agora uma cria que está em ascensão dentro do movimento anarquista. Se essa jogada foi feita por ele, é uma jogada ou de mestre ou de um cara literalmente insano. Porque tem uma cria dentro do movimento anarquista, liderando o movimento anarquista, que você não sabe se ela vai se desprender, os caras também conseguem quebrar laço de sangue. Se for esse o caso, vamos deixar... Se fosse o plano dele, mas a gente não sabe se ela realmente, que lado que ela tá. Cara, ele arriscou todo o status dele nesse momento. Todo. Mas ele já não tinha quase nada, né? Agora ele está na primogênita, já dizer, ou eu viro, é meio que, se for essa história que a gente está contando, então é meio que, ou eu viro o próximo príncipe através disso, ou não. Mas para isso eu preciso que o movimento anarquista faça pressão contra a Bruhá, que está no poder, a Joaquina, que ela caia, para aí a gente precisar de um outro. Mas quem que vai ser a solução do movimento anarquista se não foi uma revolucionária como uma Bruhá? Vai ser um ditador. E é isso que ele quer que a primigênia entre na casa dele, bata na porta dele e fale, então, ó, deu merda. A gente precisa de você. A gente precisa de alguém que tem controle. E é por isso que ele é um narcisista tirânico, sem ser louco de... Ele é tipo... Ele é um cara que quando você fala com ele, ele não pisca, ele não demonstra emoções, ele tem camadas ali de tipo... Parece que tá falando com uma pedra, né? E ele mesmo não surta. Ele não tem surtos, assim, de violência e tal. Ele é o cara mais frio calculista. Agora virou moda falar isso, mas ele é o frio calculista. Combina bem. Falando ainda de Malkavian, a gente tem a sacerdotisa Carmesim, que ela não tem nem ficha dentro do capital, né? E aí ela entra como a cardeal, né? Da América do Sul, né, como a nova cardeal da América do Sul. Lá tem a alegação, né, do antigo cardeal, que não se sabe o que aconteceu com ele, e ela assume, e ela vem do Brasil, e aí é completamente incerto o que vai acontecer a partir disso. É só alegações, reuniões ligadas a Buenos Aires e coisa e tal, e aí você tem essa incerteza de que pode ter uma invasão iminente na capital. Achei isso bem legal também. O Lorde... primeiro, para falar, quem fez o personagem foi a Alessa Malkavian, né? Então aí você tem todas essas camadas. A Alessa que deu, ela que é casada com o Jay, então você já vê aí, né, Luminar, os grandes nomes do RPG nacional no livro.
ela jogou com esse personagem no live action. E eu quis colocar ainda mais algumas histórias do live action aí dentro. Então, a primeira parte que você começa a olhar aí do live action que está entrando nesse mundo e tal, é a história do Papa Legba, que é um cardeal que tinha. A galera do live já sabia que ia ser ele. Existe um livro que a White Wolf meio que ia considerar a ponte do V5 e não usou, que era um livro do BNS, e que é daí que você começa a ouvir as primeiras partes do Carl, do Jason lá, influenciando o Lord Vampira Máscara, que era que o Papa Legba ia ser o grande cardeal da América do Sul, e isso nunca foi pra frente, assim. Eu posso falar um dia sobre isso no lore, eu acho que eu vou falar isso quando a gente chegar no lore Setita, mas eu queria fazer essa ponte. E ela trouxe o personagem pronto, trouxe o histórico dela, e ela trouxe com o discurso que ela fez no live action. Tem vídeo dela. Acho que ela postou no Instagram dela, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente deixa depois no comentário então, com ela fazendo o grande discurso dela, que é o cardeal antigo está morto, e agora é a nossa vez de retomar a espada de Caim e mostrar a nossa glória. Aí, partindo para outros clãs, né? A gente tem o Máscara de Cera, que esse, aliás, assim, tem alguns personagens que, por mais que eles não tenham uma participação significativa na cidade, eu gostei da proposta dele como horror pessoal. Porque eu sinto, principalmente em By Night, que toda a mecânica ela é voltada para o andamento da história, e isso, eu ia usar um termo difícil agora, mas isso ele vai colaborar para que as pessoas foquem mais no jogo e não no que elas sentem. Então, eu acho que tem uns personagens assim que eles conseguem trazer para o leitor esse sentimento de novo, de que tem o horror pessoal ali, independente do Sabá estar do lado, você tem que lidar com o Sabá e com a sua besta. Eu acho isso bem legal. E o Máscara de Cera, ele entra como um personagem que ele tem esse conflito de ele ter estudado fora, ter se tornado o, o Nosferatu, né? E eu acho muito louco o fato dele estar lidando ainda com o abraço dele, sabe? Ele conseguiu juntar, ele tá vivendo por uma vingança, então ele tem que lidar com a sociedade cainita, com o fato dele ser um Nosferatu. Eu acho isso bem legal. Só uma coisa, gente, eu não sei quem foi que escreveu essas histórias, tá? Não faço ideia. Só sei só o Rafael Oliveira, só porque ele é amigo meu. De resto, eu não faço ideia de quem foi que escreveu. Então eu selecionei esses personagens mesmo porque eu gostei, tá? Não foi favoritismo, não. E o Máscara de Cera, baita personagem. Opa, o Máscara de Cera acho que foi o Ayrton, né? Eu tô tentando aqui achar quem escreveu, mas eu acho que foi o Ayrton. Se for o personagem que eu tô pensando que é o do Ayrton, cara, assim, é um puta personagem, né? Você vê que a maneira de você lidar com o abraço e com a besta começando a surgir, tomando conta, o ódio que você tem, né, do abraço que surge disso, o ódio de se tornar um Nosferatu, de você ter o seu rosto desfigurado, de você perder tudo na sua vida e você falar, eu vou retomar isso. É um personagem que ele fala, não, então agora eu vou retomar essa parte. E é meio que assim, você criou um monstro por fora e eu agora quero mostrar o monstro por dentro que eu sou. Sabe assim, eu já perdi tudo, então vamos agora para a guerra, né? E ele cria a rede de informações dele e tal. E é um Nosferatu que é muito louco você pensar num cenário em que é um Nosferatu que veste uma máscara de cera. É um plot que, se você pensar bem, ele casa um pouco com os Capadócios da terceira edição de Vampira Máscara, né, daquela retomada de fazer precursores do ódio, essas coisas e tal, de eles vestirem máscara para não mostrar toda a monstruosidade deles. Mas o que ele está escondendo ali é muito louco. Eu acho que o personagem ele tem um potencial, se for mesmo do Ayrton, então ele é o que ele falou, que ele até queria fazer uma nova sobre esse personagem, sabe assim, de parar de sentar e escrever um livro inteiro sobre isso. E eu acho que isso deve ser feito. É bem escrito, estava pronto, assim, personagem também que vem, você só muda um detalhezinho outro ali, já posta logo e foi legal. A arte dele foi um pouquinho difícil de fazer, porque você tinha que ter uma face que mostrasse meio de plástico, digamos assim, né? E aí, bom, fiz o que deu fazer com o talento que eu tinha. Ficou bom. Mas eu realmente gostei muito. E aí eu tenho o mesmo sentimento com a Odalisca, né? Eu vou até compartilhar uma coisa que quando eu terminei de ler a história da Odalisca, eu quase chorei. Tem algumas coisas pessoais assim que são complicadas, e a Odalisca ela passa por episódios de aborto e ela tem essa
essa relação do aborto que ela tem em vida com o fato dela ter abraçado um cara, e aí ela faz essa comparação, né? E isso na narrativa da história dela, sendo que Cruel, a né? narrativa das personagens, elas são feitas em uma página, pessoal. E para transmitir esse sentimento, o cara tem que escrever muito bem. E eu senti isso, sabe? O abandono e você ser julgada pelo abandono, cara, isso me pegou de uma forma, velho. Realmente, muito bom. Você vê que primeiramente, história feita pelo Elton, incrível, e ela leva o caçado para frente. A história que a gente está contando é que nessas transições de príncipe, que foram muito esquisitas, muita coisa ali teve que ser enterrada para o Lionel cair do poder, o Malkavian lá cair do poder, e para que outro clã subisse ao poder, mas tudo, né, então, acordos ali por trás das cortinas. Os efeitos colaterais desses acordos foram resolvidos com a nova príncipe. Ela sobe no poder e começa a declarar ali uma caçada de sangue. E essa caçada de sangue dá certo. E essa caçada de sangue, estranhamente, é contra o primógeno Nosferatu. Então o negócio é claramente uma queima de arquivo, que fica óbvio, mas o clã Nosferatu já tinha perdido a ancião dele, essa é outra história que é do Barata. E aí que quando você chega no Caça do Caçado, você tem uma garota que ela é de uma comunidade carente, ela é muito bem escrita pelo Elton para pegar esse ponto assim, sabe? É alguém que tinha ela cresceu no meio difícil, mas que ela tinha uma oportunidade. E o abraço dela destrói essa oportunidade. É uma bailarina que pode conseguir uma bolsa, é alguém que tem um talento. Como é que o Nosferatu vai dançar balé? Sabe assim? E aí que você. E a parte do aborto também, eu não quero falar em detalhes e tal, mas ela é muito pesada, porque quando você chega num abraço, ela tem um namoradinho, e aí ela fala, cara, eu acho que eu quero abraçar meu namorado, porque se eu for continuar essa vida eternamente, a única coisa que sobrou foi esse cara. E ela vê o que aconteceu com o cara depois do abraço, foi pesado. Porque o Nosferatu, e aí é que vem o ponto que é legal dessa história, né? O Nosferatu que a gente conhece, que ele é deformado, ele é um Nosferatu que deu certo. Existe um abraço de Nosferatu que dá errado. E ela não estava preparada, não tinha conhecimento nenhum no ocultismo da ficha para entender o que daria errado no Nosferatu. Isso a gente explica bem no Caça do Caçado, né? Nas primeiras páginas a gente conta o que é isso, e colocar ali a situação dela ver esse cara, perder o controle, e no carnaval a cria dela quebra a máscara. E aí a história do Caça do Caçado é que agora existe uma caçada de sangue contra ela. Por ter abraçado ilegalmente, por ter a cria dela quebrou a máscara. Por ser carnaval, um monstro ali na rua, mas os vampiros tocaram que tinha alguma coisa de muito errado. E aí que a história do negócio, para falar brevemente, que é toda a história do Elton, ela pega alguns pontos que já tinham colocados no credo do anjo e ela leva o capital para frente. Então ela está depois do capital. E o plot que a gente começa a ver é que a príncipe lança uma segunda caçada de sangue e que, de novo, isso pode ser, na realidade, uma bela de uma queima de arquivo. E aí você começa a noite pensando, eu vou caçar um vampiro, que legal, seus jogadores estão lá, né? Êêê, caçada de sangue, carnaval, uma história bem carnaval mesmo, sabe? Naqueles dias todos de carnaval, ela vai passando naqueles dias, até o ponto que você fala, cara, será que a gente está caçando a pessoa certa? Será que não tem outra? Será que a gente está sendo manipulado para matar uma pessoa que está certa? E aí é que vem todo o ponto, que é sempre esses caras, assim, quando eles escrevem, é genial. É genial, assim, a maneira que eles te pegam no começo, de novo, né, te seduz no começo da aventura, não é chato, não é tipo, vampiro massa paradão, e aí começam os dilemas. E quando os dilemas começam a entrar, você começa a se questionar que lado que você tá, se você não é manipulado, sempre tem esse ponto, mas que você está sendo manipulado e como isso piora essa história inteira. Então eu gosto muito. Um detalhe bacana da história dela, que é legal pra caramba, é que ela foi abraçada num momento que era para uma punição de um outro vampiro. Então você faz um vampiro faz uma merda, o outro ali tem que pagar uma punição e tal. Cara, assim, ela é efeito colateral total das manipulações dos vampiros e ela mostra o horror pessoal de um outro ponto, que assim, como um vampiro pode destruir vidas que ele nem imagina as camadas de problemas que ele vai trazendo. Tudo isso começou por um acidente, assim, praticamente, né? Ela foi transformada porque ela era bonita e ela, enfim, tinha esse ponto e tal, mas de trazer como os vampiros, eles têm, nos jogos deles, os humanos sempre sofrem, né?
e aí depois eles terem que encarar as consequências disso. Essa que é a história. Eu acho importante trazer esses elementos de volta, né? Muita gente fala que isso se perdeu na terceira edição, mas eu acho que em algum um outro ponto ele se acha, mas ter sempre martelando alguma personagem, algum evento que causa essas coisas, eu acho muito importante estar presente, sim, em todas as obras. Seguindo, para Alba Dias e a Isis Bevilacqua, acredito que seja assim que se fala. Elas me chamaram a atenção, na verdade, pelo esquecimento de personalidade, na verdade, né? Porque elas estão ali na capela, né? E aí elas se envolvem numa coisa, então, tipo, meio que você vê o que elas se meteram faz elas se esquecerem do que elas se tornaram, independente de até mesmo depois do abraço. A Alba, ela tem esse passado de que ela fazia parte da família real, e aí ela tem uma ela é bondosa com os criados, né, com os escravos, ela é estudada, ela acaba tendo contato com o que é trazido de Portugal, ali na biblioteca que é feita, né, e aí ela é abraçada pelos Tremere ali num momento religioso, né, a gente tem um culto, e aí ela desperta, ela é levada para fora, os escravos são punidos, e quando ela retorna, tipo, como se nada tivesse acontecido, mas todas as pessoas que tinham que ser punidas foram punidas, e acaba que ela é abraçada, e a partir disso, a partir desse momento, ela consegue conquistar várias coisas, mas quando ela chega na capital e entra de novo em contato com o cemitério, é como se esquecesse tudo que ela foi. E me chamou a atenção disso, porque esse efeito é bem semelhante na Isis Bevilacqua também. E isso foi criação sua, Rô? A maioria foi criação minha. Eu acho que a Isis, então aí a gente pegou depois o Ian e o Elton, eles foram criando o resto da capela e tal, mas o plot e a Alba tem muito meu, assim. A gente fez em 3 mãos, mais ou menos, essa parte, né? Eu fiz o primeiro a Alba com todos os toques que eles deram, tem partes que eles falaram que estavam ruins, então aí eu comecei a deletar e fazer de novo, e aí depois eles pegaram a Isis e tal. A Isis, se não me engano, é do Ian. E aí a gente martelou nesse ponto. Mas era para pegar uma senhora que a Alba ela abraça depois a Isis, e você vê na cria como ela está sendo manipulada, ou talvez ela seja a grande manipuladora disso. A gente não quer deixar bem claro quem foi aí corrompido primeiro, quem corrompe mais o outro, mas essa história ela vai para frente dessa maneira de. É aquilo que eu falei da Capela Tremere, né? Então ali você tem essa busca por poderes, e você vê que a Alba ela já criou rituais tamatúrgicos novos, ela já tem uma taumaturgia que ela começa até a expandir fora do próprio escopo da taumaturgia, e isso tem um preço, e ela começa a pagar esse preço, inclusive na cria, e ela sabe disso. Ela sabe que ela está corrompendo a cria também junto, mas não é uma coisa que se dá para parar. Ali já é o game over, porque ela sabe que ela vai ser depois, se isso entrar de novo, né, assim, para passar pro clã e tal, ela vai perder tudo que ela conquistou. Eu tenho esse sentimento que todo mundo que tá ali naquela Capela Tremere tá futuro negro, cara. E não espero nada de bom. Futuro Negro. E a Isis, quando eles criaram, eles fizeram ela como uma manipuladora mestre. Pode ser talvez uma arpia da cidade, ela começa a ser considerada como uma nova arpia, vamos ver o que vai acontecer. E ela gosta de manipular todas as camadas sociais mais altas possíveis. Alciane. E como isso é muito fora do clã Tremere, né? Isso é mais uma coisa meio, talvez, Ventru, Toreador, mas como ela não, ela tá ali para ganhar da maneira que ela conseguir. A maneira que ela conseguir não é só com taumaturgia, coisas assim e tal. É uma outra visão do clã Ventru. E ela consegue espalhar essa corrupção dela para outras faces, né, da cidade, através disso. E ela consegue ser importante para a cidade através disso. Isso é legal falar também. E mais uma Favores quebra e de, tal. e mais uma quebra de estereótipo, né? Porque a gente não precisa limitar esse tipo de explorador social para a teoria do Liventru, né? Muito bom. Ela não tem taumaturgia na ficha, ela tem dominação e auspício. E dominação é uma disciplina tremenda. E as pessoas esquecem disso, né? Depois que Eu colocou taumaturgia 5, aí você começa a comprar. E aí a gente tem o Tim. O Tim foi um personagem. Porque assim, eu li o livro
em linha reta, né? Eu li ele sem pular nada. E o Tim, ele foi um personagem meio misterioso, porque você ouve falar dele em outras histórias de outras personagens, e quando você chega no Tim, e aí você fica, caraca, mano, olha esse cara. E o Tim, ele é o líder de uma das facções anarquistas, né? E aí o paradeiro dele meio que tá incerto, né? O Tim, ele é daquelas camadas que eu falei, né, dos anarquistas, da história dos anarquistas, que eles estão crescendo, e os anarquistas são divididos em dois grupos. O Tim, ele participa de uma nova anarquia, que ela é bem diferente da anarquia clássica, que é uma anarquia tecnológica. Então, quando você chega no capítulo das conspirações, você vê exatamente isso dividido, né? Os anarquistas que são motoclube, os anarquistas, assim, Sons of Anarchy e tal, e os anarquistas Team, que são os tecnológicos, os novatos, que eles usam de influências tecnológicas para minar as influências dos anciões. Então, eu começo a levantar uma questão de qual que é o dano que pode ser causado a um ancião se começar a ter um protesto que foi feito na internet. Se a marca de um ancião vem true, que tira milhões de dinheiros e tal, ou um toreador que é famoso e tem o quê, e se essa pessoa for cancelada? Qual que é o impacto que isso causa? Então, é a nova geração trazendo uma nova camada de como ferir os anciões da cidade. O Tim, ele representa tudo isso, porém ele se diz caitivo, ele foi abraçado e teve as suas memórias apagadas. Ele tem um plot muito parecido com o de Chicago. Eu que criei esse personagem quase que como uma carta de amor para o Chicago, porque Chicago tem uma parte dessas também. Mas eu queria que ele fosse abraçado por alguém que é o contraponto do Lionel. O Lionel, ele tá manipulando todo mundo para o plano dele dar certo. Existe alguém que manipula tudo para o Lionel dar errado, que é... Olha, será que eu falo? Não, fala logo. Que é uma Ventru, que ela tem todo o domínio do clã, que ela tem todo o poder do mundo, e que ela acha que para Camarilla dar certo, talvez nem a Camarilla... Ela é tão apaixonada pela cidade que talvez nem a Camarilla seja ideal para essa Camarilla. Ela é tão apaixonada por ela é a vanguarda, assim, ela pensa muito para frente. E ela não imagina que a Camarilla, especialmente com o senhor dela e tal, dessa história desses anciões, e especialmente com o Lionel, que essa cidade vai dar certo. E ela começa a pensar em outras formas de governar essa cidade, outras formas de governo para essa cidade. E ela pensa, talvez o movimento anarquista seja o ideal. Começa como eu vou manipular o movimento anarquista porque eu quero, e começa a passar para talvez eu preciso deixar as rédeas do movimento anarquista livres e deixar ver o que sai daí. Porque se a cidade não provar o seu valor, então talvez seja até melhor que essa cidade queime. Ela tem, a gente conversou muito, eu acho que o Ian deu muitos toques para essa aventura, ela foi reescrita também por eles, porque eu não acertava o tom do personagem. Eu não acertava nunca a Danisha. E eu pedi isso, sabe? A história dela tem que ser muito delicada. Ela tem uns temas ali meio delicados para ser tratados. Quem leu a história sabe do que eu estou falando. Ela tem uma transição pessoal da vida dela ali, que é importante, a gente tinha que acertar isso no texto. Mas só para finalizar, eu queria que ela tivesse esse tom de a cidade mais... Ela é a cidade. Ela é a cidade. Da mesma maneira que ela se transformou na vida dela, e da mesma maneira que ela foi de uma aventura toda patricinha para o personagem que ela é hoje, de tipo, de lideranças, de governo e tal, ela questionar todo o movimento Ventru, liderando os Ventru. Era isso. E aí hoje ela tem a faca e o queijo na mão, e ela vai pro Caça do Caçado, e ela parou aí, mas o próximo passo de todas essas histórias, a gente pode falar isso um pouquinho agora que a gente já chega no final do vídeo, sobre ela. Ela vai dar o próximo passo de toda essa história que eu mal posso esperar para falar. Beleza. E a gente tem umas menções honrosas, digamos assim, que é o Macunaíba, que ele aparece ali como... Eu até dei uma confundida, né? Macunaíba. Aí nossa, Macunaíma. Eu pensei que já ia fazer uma referência direta Sim. à literatura, mas é uma... Mas pescou. Mas aí é uma referência mais à cultura indígena, que é um gangrel bolado, que ele ficou adormecido por um tempo, mas acordou. O cara é poderosíssimo e, vez e outra, ele aparece na capital. Eu acho legal porque ele resgata também lá na história dele uma cultura indígena, muito bom. E também tem o Jax, que ele entra como independente, ele é um serpente da luz, e ele é do Haiti,
e ele traz uma cultura que, aliás, eu já tinha comentado com o Rô, que eu senti falta da cultura preta no livro, né? A gente está falando de Brasil, e eu acho que é bem importante colocar mais coisas sobre preto, né? Mas o Jacques, ele traz uma representatividade legal quando a gente fala que ele vem do Haiti, ele tem linhas taumatúrgicas, né, que é o Wanga, e aí ele apresenta bem brevemente, bem resumidamente, assim, uma ideia do que poderia ser. Eu acho bem legal, é um incentivo para a galera que é de religiões africanas fazer a sua iniciativa de que pode sim ser adaptado de uma forma respeitosa. E o Jax eu gostaria de falar, né? Destacar ele por ele ter essa representatividade muito boa. Tem algum personagem que você gostaria de Obrigado. destacar, Rô? Não, então, o Jax, eu que criei o Jax, eu queria colocar na cidade uma presença que tivesse, sim, cultura afrodescendente. É engraçado quando a gente for falar da Danisha de novo, você vai ver que ela tá um pouquinho ouvida nisso, mas é projetos futuros. Projetos futuros. A história inteira é que eu tinha sentido essa falta e eu queria que, ao mesmo tempo, ele fosse uma solução para a cidade, ele fosse um problema para a cidade, gigantesco, porque ele queira ou não, ele é Sabá, ele é Serpentes da Luz. Ele tem a ligação, ele faz a ponte com o personagem da Alessa, ele faz a ponte com o Papalegba, que influência a gente quer nessa cidade depois que essa camarela confusa aqui caísse, ela cair, né? Mas ele também mostra o lado espiritual da cidade, o que atrai, o que uma cidade desse nível também pode atrair, e ele também pode ser um problema para o lobisomem. Se vocês olharem na comunidade Segredos do Narrador, a gente tem lá o que poderia ser o primeiro caerne da cidade, a descrição, e a gente tem ele sendo apresentado como alguém que pode se aproveitar dessa energia de uma maneira também que talvez não seja tão boa. Então você tem aí esse conflito de que lado da história ele está. Mas escrever sobre cultura afrodescendente para mim é importante. Eu tentei colocar esse personagem, eu coloquei também o Preto Velho, seria, né, para mim, toda essa essência do texto, porque ele é o único Tremere que sabe do problema da capela e ele está ativamente indo contra até a liderança do seu clã e se colocando ali numa posição de risco para limpar essa capela e toda essa influência. Então, quando eu comecei a sentir que o texto estava branco demais e estava europeu demais, a gente começou a fazer isso. Tem também o personagem do Rock Mill, que é um Tremere que ele tem uma parte de começo de escravidão e tal, que ele é também muito interessante, e que vocês depois aí baixem então o livro, vocês vão dar uma olhada, e espero que vocês gostem dessa parte também. Quando a gente chega no capítulo de conspirações, a gente começa a amarrar círculos de influência, né? E aí é quando tudo faz sentido. Eu confesso que isso em todo o By Night que eu tinha lido, você fica assim meio perdido, aí você fala, nossa, é muita informação. E quando a gente chega no ciclo de influência, de contato, tudo se amarra, tudo faz sentido, e não é diferente aqui no Capital by Night, quando a gente chega em conspirações, e aí a gente vê os círculos de interação de cada cainita, cara, ele explica muito bem, e aí você começa a maquinar na sua cabeça como poderia surgir uma aventura a partir disso, e como que você pode começar as interligações, as suas próprias interligações, né? A partir da sua própria crônica. Eu achei isso muito bom. Sobre essa parte que eu tenho que falar, essa parte aí que me deu mais dor de cabeça, a parte que eu seguro no final do livro, eu tinha que ter o livro inteiro na mão para falar para todo mundo. Agora me dá um minuto aqui sozinho, deixa eu ver o que eu faço desse livro, deixa eu ver o que tem que ser cortado e o que tem que ser enfatizado. Né? Produto da revisão total do material. Você tem ali, ó, os obstinados pelo poder, que é a galera que não está no poder, que queria estar no poder e são basicamente ditatoriais e tal. Bom, a gente tem os leais, então, que é quem está do lado do poder, mas que talvez, será? A gente tem os emergentes, que é aquela galera ali, né, do Nathanael, que está começando a subir no poder e eles querem o pedaço deles desse bolo. E aí os anarquistas, que é aquela festa de quem que está no poder, o que a gente vai fazer, o que faz, é bem legal, assim. E eu queria realmente colocar essas divisões porque os jogadores estão ali. É ali que tem as histórias, é ali que os jogadores vão olhar, né, para esse panorama da cidade e falar para que lado eu vou dessa jihad. Mas aqui esse capítulo é basicamente isso, é a jihad. Se você não entende o que é jihad, se você ouviu essa palavra antes e não se tocou como é que funciona direito, tá aqui, presente para vocês. E é muito boa, muito bem construída, parabéns, viu? A gente chega em narrativa,
em que há alguns toques de narrativa, como você usa o livro, como você começa a sua própria aventura, quais são os pontos a serem considerados para você começar a elaborar a sua aventura, né? Que é para você começar a partir, você elabora suas ideias, apresenta para os jogadores, eles fazem os personagens, enfim, tem tudo escrito nessa sessão. Essa sessão eu prefiro não falar muito, porque assim como nos meus outros vídeos, são coisas que não tem o que fazer, você tem que ler. E dessa vez não tem desculpa porque está em português. Então você vai lá no Drive RPG, compre e lê essa parte da narrativa, porque eu acho muito importante. Eu mesmo aprendi bastante coisa com essa parte narrativa. Eu tenho bastante dificuldade ainda, né, em começar e terminar a aventura. Quando toca, assim, quando os jogadores começam a fazer as coisas, até que é bem mais fácil, né? Mas para começar e para terminar eu tenho muita dificuldade e esse trecho me ajudou bastante. Bom, estamos chegando no final. Quer fazer alguma consideração antes de eu falar um pouco sobre o que você já fez? Eu queria falar da parte da narrativa, investe no arco do personagem. Eu acho que o capítulo é sobre isso, é sobre ler direito aí o que o personagem criou. Às vezes o seu jogador, a gente tem ali exemplos de jogadores. Todo mundo que colaborou com esse livro é um jogador. Todo mundo ali pegou um personagem para jogar na sua mesa e apresentou para mim esse personagem. Ele entrou lá. Então você vê ali que o potencial de história já está todo ali, né? Ouve o seu jogador, ouve o que ele quer e coloca o que ele quer. Realmente gasta, sei lá, 80% da história da sua mesa tem que ser o que o jogador já criou. E só depois você começa a colocar plots maiores e você casa com o que você quer, a direção que você quer e tal. Mas arco de personagem, acho que tá faltando até fazer um vídeo sobre isso para explicar bem legal, assim, como é que você pega o que o jogador fez e aonde você vai levar essa história. Mas a história de Vampira Máscara, ela é baseada não em plot, ela é baseada em personagem. O plot é o que o personagem faz, mas ela é baseada no que o personagem reage, como ele sente, como ele faz. E é aí que se consegue tirar o horror pessoal. Quando vira só plot, quando vira aí, esse falou para esse, e esse quer derrubar esse, e aí esse antediluviano acorda e tal. Quando começam essas coisas é que a história se perde. Então fica no básico, lê o livro, baixa o livro é de graça. Esse é o ponto, né? O livro é de graça, baixa lá. E eu gostaria de pedir para que você comprasse o livro não com dinheiro, com dólares, mas que você comprasse, pode colocar zero, não tem problema com isso, mas que você comprasse com uma review. Deixa lá uma avaliação, se possível positiva. Se vender o peixe. Se possível positiva, né, claro, mas é que isso importa para o público americano também, isso importa dentro do site, como isso aparece no site, então quanto mais estrelinhas eu tiver, mais ajuda essa iniciativa, mais faz a gente continuar. Beleza. Bom, você fez o Guerra por São Paulo, você ajudou na elaboração do Crédito do Anjo Perdido, na Caça do Caçado, e agora, cara? Pronto, vai. Eu tenho uma ideia nítida do que fazer, já está quase pronto, aliás, eu acho que 90% pronto, que a gente vai expandir esse lore em duas direções. O primeiro deles é trazer algumas tabelas para Mago Ascensão. Então, o conto do livro é sobre a Danisha abrindo o Centro de Cultura Afrodescendente e ela falando como isso é importante porque os magos da cidade têm essa pegada. Os magos da cidade não estão nem aí para essa coisa colonial e a gente deixa bem clara essa divisão de mundos, de que atrai os vampiros é algo europeu e tal, e do que atrai os magos da cidade são mistérios, e a cultura brasileira de um outro ponto de vista, completamente oposto. Só que isso não acaba muito bem. Eu quero já deixando um spoiler, os magos meio que estão assim, olha, os vampiros se prepararam para uma guerra alguns séculos atrás e isso deu merda. E vocês estão se preparando de novo para uma guerra, a gente começa a sentir isso. E tem uma coisa errada com os Tremere. Vocês acham mesmo que a gente vai deixar isso quieto? Spoiler alert. E aí, a segunda coisa, continuando dentro do cenário do Capital, é criar antagonistas, mas expandir isso muito. Então a gente já tem aí, acho que está em 80% concluído, mas a gente tem uma pausa agora, que é falar sobre os mais procurados da América Latina. Quem são os vampiros que a gente falou muito da Camarilla, agora vamos falar sobre os antagonistas. Vamos falar quem que é o Sabá da América Latina que você tem que temer, que outros horrores a América Latina apresentam,
e como é que as nossas lendas, isso foi antes de lançarem essa Cidade Invisível, mas como as nossas lendas locais são reinterpretadas para outros pontos. Especialidade do rock, viu? Especialidade mesmo do rock é essa parte literária, ele é professor disso, e ele está apresentando alguns desses contos de uma nova maneira, com uma nova roupagem, onde falta, é aquilo que falta no livro da White Wolf quando eles falam sobre o Brasil, que é incorporar a nossa cultura, não é vamos pegar a Vampira Máscara e trazer para o Brasil, não, agora vamos trazer a Brasil para a Vampira Máscara. O que sai disso? Ansioso pra caramba. Bom, é isso aí. Antes de mais nada, quero mandar, mano, brigadão, Rafael Damascena. Cara, se você não tivesse aqui, ó, salvando, eu sou o velho mais novo que existe, porque eu não sei lidar com tecnologia. Obrigado por fazer esse intermediário aqui, ajudar a gente a fazer essa conexão, que sem ti, cara, não ia acontecer, não. Mano, obrigado mesmo de coração, velho. Capaz, tamo junto, meu. Tamo junto aí, Obrigado. comunidade unida sempre. Obrigadão mesmo. Comunidade unida sempre. E provavelmente agora, daqui a pouco o Lucas vai colar com a gente lá no Vale das Trevas, né? Pra gravar algum episódio. O Romadeu. Spoiler atrás de spoiler. O Romadeu também a gente combinou de gravar um sobre trilhas, de sabedoria, etc e tal. Também o Romadeu vai voltar lá. Tamo tudo junto, né, cara? É isso aí. Pô, valeu, velho. É nóis. Você quer fazer alguma nóis. observação, Rafael? Não, pior que não. Tudo que vocês comentaram aí sobre o Capital eu achei bacana. O Ailton Paladino tava narrando pra nós até. Tem acho que 2 episódios que a gente tá jogando, a campanha do Caça ao Caçado. Então é legal porque eu assisti aqui toda a conversa e não teve nenhum spoiler da aventura. Então, tipo assim, o Ailton não precisa se preocupar, que eu não tô sabendo nada da aventura. Não precisa se preocupar, não tô sabendo nada da aventura. E super bacana. Vira agora e fala assim, ó, no final era o Lionel. Não, mentira, não era. E então, cara, muito bacana. Eu acho a iniciativa, né? A iniciativa de criar suplementos sobre o Brasil é extremamente necessária, né? Porque nós somos um pedacinho do mundo que foi um pouco esquecido durante a criação de lores, etc e tal. Não totalmente esquecido, né? Tinham trechos falando do Brasil, da América do Sul, mas não foram explorados e agora acho que cabe a nós começar a explorar aí lentamente as nossas terras, né? Trazer um pouco da lore de Vampira Máscara pra cá, né? E vice-versa. E o trabalho que o Romadeu fez ali foi muito bacana. Eu baixei o livro, olhei. Olha, as artes, os textos estão realmente incríveis. E tomara que mais pessoas abracem essa iniciativa, né? De participarem junto com a comunidade quando alguém tá criando material, dá incentivo, porque às vezes pode não parecer, mas um comentário seu é muito importante, dependendo do momento que a gente tá de criação. Às vezes tu tá ali cheio de material, revisando, escrevendo, e às vezes um comentário de tipo, cara, muito legal o que tu tá fazendo, continua, eu quero ver o resultado final. Curti pra caramba, quero jogar com meu jogador esse cenário. Dá uma motivação, assim, pra quem tá fazendo a produção incrível. Te dá mais força para te continuar criando e trazendo conteúdo pra comunidade. Nós ali agora no Vale temos um sistema de padrinhos, então, cara, quando a gente começou a conversar com eles e eles vieram e disseram assim, não, tá muito legal, tal, curti a campanha do mês passado, curti não sei o quê. Cara, pra nós ali, daí como equipe, tipo, é muito recompensador, né? A gente poder ter um feedback legal das pessoas. E às vezes alguns chegam pra dar um feedback que talvez seja, pô, tu podia melhorar o áudio, tu podia melhorar aquilo e não sei o quê. E isso, de toda forma, não é algo que talvez seja ruim, né? É bom porque a gente sabe, realmente, vou dar mais atenção pra esse detalhe aqui e tal. E agora nós, criadores de conteúdo, que estamos começando a poder se aproximar graças à internet, né? Estamos podendo ali, tipo, o Romadeu, ele tá lá em Dubai, lá longe, mas ele sempre, quando ele pode, ele comparece com a gente aqui por videochamada, por alguma conversa que ele deixa na comunidade. O Lucas agora também tá ali com seus vídeos e tal, também tá chegando na comunidade. E eu acho muito legal essa iniciativa, né? Dos criadores, porque realmente tem muitos jogadores, às vezes, que eles não têm um norte, eles não têm lugar nenhum para poder se orientar, né? Às vezes estão um pouco perdidos, eles estão assim, sem alguém para orientar. Então, todo esse pessoal aí que traz
essa ajuda é muito necessária. O que foi, Lucas? Desculpa. É que bateu a panela, velho. Eu assustei. Ele já tinha avisado que ele tem esses ataques de riso. Eu fiquei ali, o que tá dando, Lucas? Eu tô falando aqui, tá querendo Mas um não vou treco cortar. nele. Não vou cortar, porque essa é a beleza do meu canal, cara. Não, capaz. Você tem que deixar. E tu tem que ver, meu, ainda bem que eu mutei aqui. Tem que ver o que esses gatos aprontaram aqui, meu, que eu tive que Ainda bem que tava mutado e eu comecei a rir aqui. Mas em resumo é isso. Essas aí são as minhas considerações. Gente, Obrigadão, obrigado. Rafael. Valeu mesmo, cara. Gente, Segredo de Narrador, Vale das Trevas, acessem lá, assistam, é muito bom. Aliás, muita coisa que eu faço complementa o que eles falam, o que eu falo, o que eles falam complementa, enfim. Todo mundo se ajudando, todo mundo falando do que já foi feito, né? Então eu acho que a gente se ajudar, se apoiar, comentário positivo e humilde, né? Principalmente na hora dessa produção toda que a gente faz, palavras positivas. E esse aqui é o primeiro vídeo, eu quero fazer outros. Já deixo aqui o recado que se vocês tiverem alguma produção, me manda. Me manda porque eu posso abrir um pedaço, eu vou começar com o lobisomem agora, mas eu posso abrir um pedaço para você falar do que você fez. Se você fez um livro, se você fez tanto um livro voltado ao jogo quanto um romance em relação a White Wolf, a gente senta aqui junto, virtualmente, a gente conversa. Esse é o meu objetivo. Vou pedir para o Rafael me ensinar a fazer essa transmissão sem ter que encher o saco dele. Não, tamo E aí a junto. gente marca e faz aqui para a Coitado. gente poder falar dessa produção. Eu sou um grande entusiasta da produção nacional. A gente já estava aqui comentando com o pessoal antes da gravação. E eu acho muito importante ter, sim, o nome do brasileiro, enfim, América Latina, de uma forma geral, lá na produção de todo mundo. A gente tem que aparecer, gente. A gente tem que aparecer porque a gente é bom, a gente sabe disso. Então, estou abrindo esse espaço aqui para você mostrar a sua produção. Beleza? Algum comentário final? Quer Eu fazer queria algum falar jabá? que também essa história de você falar sobre o seu lore ajuda muito meu, isso é muito verdade, cara. Assim, eu acho que, por exemplo, agora você fez o vídeo aí de Múmia, primeira edição. Se você for sair desse vídeo agora, e se você for ter que escolher um vídeo do canal dele, pode escolher todos, mas o Múmia, primeira edição, olha, vai dar pano aí. Ó, spoiler aí pra galera, aquela história que você contou, da maneira que você contou né, dos íris e tal, não sei, talvez vai influenciar algum determinado lore setita, não sei. Então, eu não contaria em tanto tempo, acho que tem meia hora, né? Eu não contaria em tanto tempo assim todos esses detalhes, então é legal pra galera já ir pescando aí, já ir sabendo aí. Depois coloco também no meu canal. Galera, brigadão mesmo aí pelo convite, valeu mesmo. Vocês sabem que sempre que der a gente aparece, a gente compartilha, a gente fala sobre iniciativas boas aí. É bom ter mais um outro canal no nosso meio e eu queria pedir para todo mundo compartilhar. Compartilhar é mais importante do que você pensa. Se você não consegue compartilhar porque você acha que já foi compartilhado, entre no grupo de RPG e compartilha no grupo de RPG. Depois entra num grupo de WhatsApp e compartilha no grupo de WhatsApp. Só compartilha, galera, porque tem gente fora da minha bolha social, que está na sua bolha social e que eu não consigo atingir a não ser que você compartilhe. Isso também ajuda em algoritmos e outras histórias. Mas, por favor, compartilha de alguma maneira, em algum lugar, de alguma forma. Não precisa nem ser com seu perfil aí, se você tiver uma família que não entende que é RPG. Mas compartilha. Brigadão, brigadão mesmo aí, abraço aí, tamo junto. O que precisar, só chamar. Beleza. Rafael? É isso aí, só falando, né, o que ele já disse. É isso aí mesmo. Compartilha, divulga, pra gente poder atingir cada vez mais jogadores que estão precisando, né? Talvez de um auxílio ou de um canal de entretenimento e tal. E também temos podcast, né? Tem o Vale das Trevas. Se você gosta de podcast, temos nós. Muito bom. Temos nós ali, né? Tentando trazer um material e uma mídia diferente. Porque o YouTube já tá dominado, né? Já tem o Romadeu aí. Já tem. Não, o Valecast é ótimo. Já tem aí o Lucas também agora. Monstro aí, né, cara? Então a gente tá lá na mídia de podcast. Se você gosta de podcast. Alfa RPG também, tem o Abismo dos Dados. Cara, já é demais, velho. Tem nome, tem o RPG Crítico Brasil, que acho que Spira foi RPG. eles que começaram tudo esse BSB by Night. bagulho. BSB da Ferds, né? Não, tem uma variedade. Tem o Crônicas da Meia-Noite também lá do Cristiano, que traz bastante campanha streamada, tem campanha de vampiro. Tem a Casa Velha também.
Só procurar que conteúdo tem. Sim. Gente, então é isso aí. A gente fica por aqui e até mais. Falou. Falou! Abração, galera. Tchau, tchau.